Bom dia, Shalom Adonai. Você está aqui no Transitar Teológico. E eu quero, nesse momento, um pequeno flash de um comentário, de um diálogo, de uma exposição, pensarmos juntos sobre um tema paulino. Mas antes de entrarmos no conteúdo, eu vou te pedir para, sempre que assistir, dê o seu like e compartilhe também para estar nos ajudando. Vamos então ao que iremos tratar nesse dia. Irei expor nesse dia sobre a verdade do Evangelho na Epístola aos Gálatas. Epístola essa escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava na Galácia, em que ele coloca a verdade do Evangelho, certo? Esse tema, como a espinha dorsal da Epístola aos Gálatas, tá? Nós vemos vários comentaristas trabalharem com esse tema, e eu vou utilizar aqui o Gonzales, tá? Ruiz Paulo, ou Paulo Ruiz Gonzales. Eu falei um nome numa vertente acadêmica, não é? Que é de trás para frente, mas vou falar aqui no coloquial, não é? Paulo Ruiz Gonzales. O Paulo Ruiz Gonzales fala que Paulo vai a Jerusalém, certo? Justamente para expor o Evangelho e até para discutir amigavelmente com os apóstolos, tá? E também com a intenção de receber, vamos dizer assim, um parecer dos mesmos sobre o que ele estava abordando e como ele atuava e ministrava e defendia sua própria teologia, seu próprio ponto de vista teológico. E também veio ali a defrontar, também aproveitou a oportunidade, tá? Para defrontar com os falsos irmãos, que eram os cristãos e não os judeus, que eles tentavam, de uma forma ou outra, solapar a Paulo. Tá? As bases da pregação paulina, que nós vamos encontrar justamente em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 26, eles com isso tentavam, de uma forma ou outra, não somente solapar a Paulo, tá? Mas também de uma maneira indireta, estar destruindo a liberdade que os cristãos tinham conquistado em Cristo Jesus, que era defendida por Paulo, tá? Principalmente com a questão da circuncisão, né? Ao qual eles impunham a circuncisão como vamos dizer assim, um conditio qua non, ou seja, uma condição central para se obter a salvação em Cristo Jesus. Tá? Os judaizantes, então, tinham essa prerrogativa, certo? Essa tese que defendia que para ser recebido e aceito por Cristo e salvo, a condição era ser, no caso, a circuncisão, certo? Ao contrário, claro, do que Paulo defendia, que a circuncisão que Paulo defendia não era um sinal na carne, mas sim no coração, tá? E aí agora, diante disso, Paulo não tem então dúvidas nenhuma de que ele precisava lutar para defender a verdade do Evangelho, o que ele vai fazer na Epístola aos Gálatas. E também ele via que a verdade do Evangelho, até segundo o Paulo Gonzales Ruiz vai comentar, constituía-se na liberdade em Cristo Jesus, conquistada pelos gentios, tá? Cristãos, e defendida pelo apóstolo Paulo para permanecer firme entre os membros da comunidade. Certo? Uma outra questão também, que ao comentar os versículos 11 ao 14, tá? Paulo Gonzales Ruiz vai falar de um violento incidente
entre Paulo e Pedro em Antioquia, certo? Que é justamente o que defende Pedro, e que apontava, inclusive, que Pedro era culpado, certo? Pelo seu próprio agir, pela sua própria forma de discordar com o que ele menos acreditava e também defendia. Então, era culpável justamente por quê? Porque abandonando o convívio com os gentios cristãos, ele não procedia segundo a verdade do evangelho. Então, Antioquia era uma comunidade mista, tá? Para onde a maioria era formada por gentios cristãos e já havia absorvido essa minoria que era justamente formada pelos judeus cristãos, tá? Os judaizantes. E nesse cenário é que, segundo González Ruiz Pedro, nós vamos ver as impressões e as pressões dos judaizantes que caem no erro, levando outros consigo, né? Levando outros a essa prática de colocar sempre as suas razões como um oportunismo e não uma convicção anterior. Então, Paulo vai defender que um ponto de vista em que as questões da liberdade são a autenticidade do Evangelho. O Evangelho, ele é o promovedor da liberdade em Cristo Jesus, e a autenticidade do Evangelho para Paulo é a liberdade em Cristo Jesus. Tá? Então, com isso, nós vamos ver também uma outra agora exposição do Donald Kundry, tá? Que o Donald Kundry vai dizer que no caso, Paulo está trabalhando como uma posição de defesa à verdade do Evangelho, justamente para desconstruir o que estavam provocando os outros grupos contrários, principalmente os do judaísmo e alguns dos que pertenciam aos judaizantes, que tentavam enfraquecer a verdade do Evangelho. E Paulo, para fortalecer a verdade evangélica que era justamente a liberdade em Cristo Jesus, vai aos Gálatas desenvolver esta, vamos dizer assim, defesa baseado na fonte da salvação, que é o Cristo crucificado, que deu a sua vida por todos nós. Então, Cristo crucificado se torna o elemento propulsor para defender a liberdade em Cristo Jesus, que se torna a verdade do Evangelho defendida por Paulo como a sua espinha dorsal, não é? Da Epístola de Gálatas. Então, nós podemos até dizer que Paulo está desenvolvendo uma teologia de Gálatas pautada na verdade do Evangelho, tendo como espinha dorsal a liberdade em Cristo Jesus. Resultado de quê? Da morte de Cristo na cruz do Calvário, que nos concedeu essa liberdade e nos garantiu a segurança, certo? Então é com isso que Paulo está trabalhando e desenvolvendo toda a sua tratativa e todo o seu, vamos dizer assim, dialogar e argumentar sobre a verdade do Evangelho para justamente defender a verdade do Evangelho e a liberdade em Cristo Jesus, confrontar e resistir aos judaizantes e também a outros grupos que tinham ali, como o judaísmo, né, os judeus ortodoxos, como também outros que ainda estavam por se convencer dessa realidade que Paulo vai afirmar na Epístola aos Gálatas. Obrigado a todos.